Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para com ele, estava batizando, viam para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Oremos? Deus, nós, mais uma vez, nos debruçamos na Tua palavra, com a intenção clara de tirar o que o Senhor tem para as nossas vidas dela. Que nós possamos olhar para a Tua palavra com humildade, simplicidade, e a partir da Tua palavra entendermos que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor deseja trabalhar em nós. Que nós possamos olhar para essa história de João Batista e nos lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos orienta, nos ensina e nos leva a compreender, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos atentamente, com nosso coração e ouvidos, ouvir a Tua voz. Amém e amém. Se você estava aqui conosco na semana passada nós encerramos o capítulo 2. E nós temos uma tendência, por causa da fluidez de leitura, de pensar que as coisas aconteceram automaticamente. Então, quando você pensa assim, Mateus 2 encerrou, Mateus 3 já está iniciando, você provavelmente pensa que uma coisa aconteceu concomitantemente após a outra. Mas isso não é bem realidade. Naqueles dias, já é os dias da vida e do ministério de Jesus. Não é os dias em que Antipas governava, por exemplo. Porque Antipas governou durante um período de tempo, de 10 anos, morreu e já tinha passado um longo período de tempo. Então, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós estamos falando aproximadamente 30 anos se passou. Nesse período de tempo, você tem o relato de Lucas 2, que é quando Jesus, na sua pré-adolescência, vai até Jerusalém, se perde de seus pais no caminho de volta. Lembram dessa história? Provavelmente Jesus tinha 12 anos ali. Então, para ficar muito claro para mim e para você, aqui já teve um lapso grande de tempo. E para nós entendermos alguns detalhes que o texto vai apresentar para mim e para você. O texto começa apresentando João. E via de regra, nós conhecemos João. Tanto Marcos, quanto Lucas, quanto João e o próprio Mateus apresentam João. Mateus, ele faz uma descrição bem técnica da vestimenta de João, de como ele se portava, da pregação dele, do embate com os fariseus. Lucas traz um relato do parentesco de João com Jesus. De acordo com Lucas, João Batista e Jesus são primos. Tá? E você tem toda aquela história envolvendo Zacarias, pai de João Batista, Isabel, sua mãe, onde Zacarias fica um período de tempo sem falar, e só depois ele volta a falar, e que se você ler e prestar bastante atenção, tem um paralelo muito interessante com a história de Ana, com a história de Sara, lá do Antigo Testamento, mas também presente aqui. Então, olha alguns detalhes. O primeiro,
João é parente de Jesus. A descrição que o Novo Testamento faz do termo primo pode ser um irmão distante, porém, quando nós olhamos para a genealogia de Zacarias, Isabel, José e Maria, nós percebemos que eles não eram assim tão próximos. Você tinha um grau de parentesco, mas não era tão próximo, então provavelmente eles eram primos. Além disso, quando você começa a olhar principalmente para Lucas, você começa a perceber que Zacarias era um sacerdote. E se você olha bem para o Antigo Testamento, você começa a perceber que isso era algo que era passado de geração para geração. Quando você começa a ler Samuel, e você tem a narrativa do nascimento de Samuel e tudo mais, ele vai morar com um sacerdote. Esse sacerdote é Eli. E os filhos de Eli também são sacerdotes. Ali você tem uma clara descrição de como isso funcionava. O pai era sacerdote, o filho passava a ser sacerdote, o filho do filho passava a ser sacerdote, e assim por diante. Tá vendo, André? Tem que ir para o seminário. Quando nós olhamos para isso aqui, nós começamos a entender que João Batista não era uma figura despreparada que aparece no deserto. João Batista não era um doido de pedra que começa a falar qualquer coisa para atrair a atenção das pessoas. Se ele era um sacerdote, desde o início da vida dele, ele foi preparado, instruído, ensinado a partir da palavra. E era por direito de nascimento dele ser alguém que cumpriria essa vocação sobre a vida dele. Então, perceba, sacerdote por direito, por instrução, mas não era sacerdote na prática. Só um paralelo interessante aqui que o texto faz. O povo não estava indo para Jerusalém ouvir os sacerdotes de lá. Tinha Anás, tinha Caifás em Jerusalém, mas eles não estavam indo ouvir esses sacerdotes. Eles estavam indo atrás de um sacerdote que tinha abandonado a sua missão e estava vivendo no deserto. É lá que a palavra de Deus estava sendo pregada. Era lá onde Deus estava cumprindo a missão dele por meio de João Batista. Mas quando eu ainda olho para essa ideia de João Batista, tem dois detalhes que não ficam muito claros na Bíblia. O primeiro deles, João Batista provavelmente é um essênio. A Bíblia relata pouco sobre os essênios. Fala bastante sobre os fariseus, bastante sobre os saduceus, bastante sobre os helenistas, mas fala pouco sobre os essênios. Os essênios eram um grupo separatista que entendia que a fé de Israel estava desviada dos caminhos do Senhor e que eles precisavam recuperar a fé vibrante do Senhor. Os fariseus eram muito legalistas para eles. Os saduceus não criam em milagres e anjos, por exemplo. Então, os essênios se voltam para o deserto, não decidem defender exército, decidem levar uma vida asceta. O que é uma vida asceta? É alguém que não quer mais viver para os prazeres da carne e decide mortificar a carne por meio de jejuns prolongados, orações extensivas e uma vida cada vez mais penitente. Esses eram os essênios. E João Batista provavelmente seja um desses. Como que nós sabemos isso? Na década de 40 / década de 50, em Qumran, na África, foi descoberto, na verdade foi o maior achado arqueológico do século XX, onde se encontraram grandes porções do Antigo Testamento, algumas porções do Novo Testamento e uma descrição daquele povo e como eles viviam. E na descrição, o que tinha? A forma como João Batista se veste, o que ele se alimentava, a região na onde ele pregava e batizava. Então, provavelmente, fazendo um comparativo entre a narrativa de Mateus e entre os encontros arqueológicos na terra de Qumran, você comparando esses documentos, comparando esses achados, você percebe que João Batista era um essênio. Mas, além de um essênio, eu quero dar um destaque para a figura de João Batista como alguém asceta.
Porque, nesse sentido, João Batista era alguém purista. Em outras palavras, ele não queria misturar a fé dele com a fé romana. Em nenhum aspecto. Deixa eu exemplificar um pouquinho melhor isso. O sumo sacerdote eleito, seja ele Anás ou Caifás, estava no poder por causa de conchavos com o Império Romano. E não por o povo entender que aquela pessoa era uma pessoa de Deus. Então, quem dirigia a fé judaica a partir de Jerusalém era alguém alinhado com o governo romano. Por isso que na morte de Jesus, eles vão até o sacerdote, o sumo sacerdote, depois eles vão até Pilatos e assim por diante. Porque você tinha esses conchavos, essas associações. Os ascetas, eles eram puros nesse sentido. Eles entendiam que eles deveriam ter uma fé baseada no povo deles, mas não influenciada por povos vizinhos e muito menos pelo povo romano. Muito menos por pessoas que poderiam atrapalhar a fé deles. Os romanos, quando dominavam um império, quando dominavam um país, uma cidade, eles subjugavam aquele povo, eles colocavam governantes com o mesmo pensamento que o deles. Mas permitia que o povo tivesse uma certa liberdade religiosa, desde que fosse uma religião e não uma superstição. Porque no pensamento romano, toda superstição causava briga, desavença, contenda. Agora, a religião não. Religião não. Por isso que o cristianismo, no início, é perseguido. Porque o Império Romano entendia que o cristianismo era uma superstição, uma subcategoria da religião judaica. E isso permanece durante anos. Tudo isso para dizer para você quem que João Batista é. Mas ainda pensando nesse viés asceta de João Batista, ele era alguém que rejeitava a escravidão, em dois aspectos. Escravidão das pessoas e escravidão em relação ao pecado. Então, o ascetismo dele não era um ascetismo de ficar se autoflagelando, de ficar com jejuns prolongados, mas era de pureza, santidade, de vida diante do Senhor. Dito tudo isso, eu preciso falar dois últimos aspectos de quem João Batista é. O primeiro, ele é profeta. E é interessante que Jesus, quando fala dele, diz que dos filhos dos homens, dos filhos das mulheres, nenhum houve igual a João Batista. Então, na categoria bíblica, quando você for analisar os profetas, João Batista é o último. Igual a ele não há nenhum. E ele foi singular. Mas é interessante que Jesus diz assim: agora, daqueles que nasceram no reino de Deus, João Batista é o menor. Em outras palavras, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu acho que está acabando a bateria aqui. Não, está apagado. Então, vamos continuar. De todos aqueles nascidos a partir de uma confissão em Jesus, são maiores do que João Batista. Então, quando nós estamos aqui, no que diz respeito a fazer parte do reino de Deus, eu e você estamos num nível superior do que João Batista. E daí você pode pensar assim: como? João Batista é esse cara extraordinário, eu olho para ele e quero ser igual a ele. E a impressão que nós temos é: ele é alguém do qual o nosso nível não pode alcançar. Parece que nós enquadramos João Batista em Hebreus 11, do 38 ao 40. Homens dos quais o mundo não era digno. E verdadeiramente, de fato, é. Mas a ação de Jesus, a ação do Espírito Santo, aquilo que Jesus fez em nosso favor, nos coloca num nível além de João Batista. Mas isso não significa que nós não podemos aprender algumas coisas com ele. E ele tem muito para nos ensinar nesse texto. Mas João Batista ainda tem mais um detalhe além desse, dele ser um profeta. João Batista é pregador. Pregador. Ele é alguém que anuncia a palavra de Deus. Olha o versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E
é sobre esse João Batista pregador que eu quero falar. Eu quero falar primeiro sobre o pregador e depois sobre a pregação. Primeiro sobre um, depois sobre o outro. E eu vou ter que mudar a ordem do meu esboço aqui, mas tudo bem. Tá? Então, quem é o pregador? O pregador é o arauto de Deus. Quando ele é o arauto de Deus, isso significa que ele é um mensageiro. Ele não tem uma mensagem própria, ele não fala o que ele quer, ele não fala o que ele formulou, pensou, compreendeu, mas ele fala o que o rei manda. E o que o rei manda é uma mensagem muito simples, e ele prega exatamente isso. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E é interessante que essa mensagem, ela continua a fluir em todo o Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa a pregar. E a ideia do texto é, e aí por diante. Então, todas as pregações de Jesus tinham essa ideia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí quando Jesus morre, ressuscita, fica um tempo com os discípulos, sobe aos céus, Pedro vai pregar. O que ele prega para as pessoas? Se arrependam. Paulo começa a escrever as suas cartas e começa a pregar. E em todas as cartas paulinas, o que ele fala? Se arrependam. Daí nós chegamos nas cartas gerais. João, Tiago, Pedro, Judas. E o que eles falam? Se arrependam. Daí nós chegamos no fim da Bíblia, Apocalipse. E das 7 cartas às igrejas, 5 repetem: se arrependam. Então perceba, aquilo que João Batista estava pregando, apesar de não ser dele, é exatamente aquilo que Deus queria que fosse pregado. Como que eu sei disso? Pela ênfase bíblica no tema. Então, arrependimento é uma mensagem constante de um pregador que está em sintonia com Deus, que está compreendendo a vontade de Deus para o povo. E, em outras palavras, não tem como viver o reino de Deus sem arrependimento. E não tem como ser um pregador do reino de Deus sem pregar sobre arrependimento. Então, o pregador é esse arauto, proclamador de uma mensagem que não é dele. Não é dele. Mas o pregador também é alguém humilde e simples. A mensagem dele não é rebuscada. A mensagem dele é simples. Poucas palavras, mas de impacto verdadeiro. O estilo de vida dele é simples. Ele morava no deserto. Ele comia gafanhoto. A roupa dele era uma roupa simples. O cinto que ele usava também era. As suas sandálias também eram. E é interessante que ele simplesmente tem uma postura de humildade. E duplamente ele tem uma postura de humildade. A forma como ele se apresentava era humilde. E aquilo que ele apresenta a respeito de Jesus também revela humildade. Porque no final aqui ele vai dizer que ele não é digno nem de levar as suas sandálias. Quando nós lemos em João, em Lucas, se não me falha a memória, diz que ele não era digno nem de desatar as sandálias. Sabe o que isso significa? Essa era a função do escravo. O escravo que chegava diante de uma pessoa importante, ia lá, tirava as sandálias dos pés, lavava os pés daquela pessoa, e assim a pessoa poderia adentrar na casa limpo. O que João Batista está dizendo é o seguinte: eu não presto nem para ser um escravo. E quando eu olho para João Batista, na forma como ele se porta, na mensagem que ele entrega, naquilo que ele age, eu fico pensando, há muita distância de pregadores por aí dos dias de hoje. Há muita distância. E quando eu começo a olhar, talvez para nós como igreja presbiteriana, eu fico pensando o quanto talvez nós sejamos orgulhosos pela nossa igreja. E nós somos orgulhosos de uma boa teologia. E somos orgulhosos de uma boa formação acadêmica para o pastorado. E somos orgulhosos porque nós acreditamos que pregamos a sã doutrina. Irmãos, eu não estou dizendo que tudo isso não seja verdadeiro. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito na teologia que nós apresentamos. Eu acredito na forma como nós interpretamos a Bíblia. Eu acredito que a nossa igreja é uma igreja fiel às Escrituras. Mas isso tem sido motivo de orgulho em vários meios por aí.
E isso tem se tornado uma barreira para que outras pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. E quando eu começo a olhar para tudo isso, eu penso, nós devemos ser mais humildes, mais parecidos com João Batista, para que as pessoas possam se achegar ao nosso meio. Irmãos, eu não estou apontando para vocês, eu estou apontando para mim. Isso não está com vocês, lembra? Eu estou falando do pregador. O pregador hoje sou eu. Eu que corro esse risco. E se não olhar para dentro do meu coração e não tomar cuidado com os demônios que me assolam, gente, ninguém vai sair daqui falando que eu estou endemoniado, tá? Não é isso que eu quis dizer, tá? O que eu quis dizer são as sombras dentro de mim, as minhas dificuldades internas. Se eu não olhar para tudo isso com sinceridade, com clareza, elas me dominam. Assim como elas podem te dominar. Para nós sermos dominados por orgulho, basta um estalo do nosso dedo. E daqui a pouco nós começamos a falar o quanto nós somos bons. Quando eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, vocês lembram? Quando eu e meu irmão éramos gêmeos, não, nós ainda somos gêmeos. Quando nós éramos pequenos, o meu irmão virava para mim e dizia assim, eu sou bom, você é ruim. Daí eu virava para ele assim, se você é bom, eu sou melhor ainda. É disso que eu estou falando. Essas coisas começam a entrar no nosso subconsciente e nós perdemos a visão de quem nos chamou, do para que nos chamou, o que nós devemos pregar e quem nós devemos ser. Quem nós devemos ser. Humildade começa do púlpito e do púlpito atinge a igreja. Se o nosso estilo de vida não for refletido a partir do púlpito, a partir daquilo que eu falo, com sinceridade, com clareza, não vale de nada a nossa pregação. Vai ser vã e vazia. Mas é interessante, porque João Batista era humilde, era simples, e a pregação dele estava alcançando um impacto extraordinário. E é interessante porque o pregador não ficou vislumbrado com a multidão. A ideia do texto é que pessoas de todas as regiões estavam indo para o deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós vamos fazer uma pregação lá no deserto do Saara. Quem daqui vai? As pessoas foram ouvir João Batista no deserto. As pessoas foram lá. E a ideia do texto é uma multidão. Várias e várias pessoas foram ao encontro do pregador que estava no deserto. E ele não ficou vislumbrado com isso. Ele não começou a cobrar cachê para isso. Ele não começou a abrir agenda para isso. Ele continuou pregando. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube chamado Escrituras Plus. E nós fizemos uma live ontem para sortear o livro. E foi a Rafaela que ganhou o livro. Algumas pessoas falaram que foi marmelada, mas não foi, tá? Não foi. Tinha gente de Portugal, tinha gente do Amazonas acompanhando a live. E uma moça comentou assim, não acredito que eu estou falando com vocês aqui no YouTube. É vocês, é real. Eu virei assim, muita calma nessa hora. Nós somos comedores de arroz e feijão como todo mundo. E talvez, se você nos conhecer assim, de frente a frente, você vai perceber que nós somos chatos de galocha. Gente, se a gente começar a vislumbrar por aquilo que Deus nos mandou fazer, daqui a pouco nós não estamos mais pregando o reino dele, mas o nosso próprio reino. E a mensagem nunca foi a respeito de nós, sempre foi a respeito dele. Sempre foi a respeito do Senhor. Vislumbrar com a multidão leva você a pensar na palestra. Os 10 passos para ser bem-sucedido no deserto. Não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é o oposto. Coisas começam a acontecer na minha vida e na sua vida e nós não devemos ficar vislumbrados com isso. Mas continuar sendo simples como nós somos diante do Senhor. Mas ainda quando eu olho para esse texto e percebo o pregador, eu percebo que o pregador, ele não está ali para massagear o ego das pessoas, mas para levar o povo a uma confissão e purificação.
O povo chega lá, ouve a mensagem para se arrepender, confessa o seu pecado e é batizado. Se você lembra bem, um dos símbolos do batismo é a água. E a água é um símbolo universal de pureza, limpeza. Por isso nós presbiterianos usamos água para batizar e não Coca-Cola. A água é limpinha e a gente pode usar para isso. E é um sinal disso. Então, quando ele estava sendo batizado, era sinal de que o povo estava com o seu pecado perdoado e estava sendo limpo diante de Deus. É isso que o pregador deve fazer. Não deve chegar aqui e massagear o seu ego. Mas o que nós temos ouvido por aí é pregações no sentido de você é o ponto fraco de Deus. Você e Jesus são iguais. Nós temos ouvido muito mais um coach evangélico do que a mensagem da cruz. Nós temos ouvido muito mais alguém dizer assim, você tem valor. Tem uma música muito legal, tá? A música vale a pena nós cantarmos, tá? Só não caia pro antropocentrismo aí, tá? Mas algumas pessoas estão massageando o ego do outro e só dizendo assim, você é 10. Você é alguém especial. Deus te ama de uma maneira maravilhosa. Quando nós olhamos para as pregações do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, a pregação levava o povo a se arrepender de seus pecados e não ficava barganhando, negociando com ninguém. A mensagem é arrependam-se, mudem de vida. É essa a mensagem. E era isso que João Batista estava levando. E é muito legal, porque ele faz isso de uma maneira muito clara. E daí eu vou já emendar para o próximo ponto sobre o pregador, porque o pregador não negocia valores e princípios. Do versículo 7 até o versículo 10, quem está diante do pregador são os fariseus. Os fariseus eram os comandantes da fé judaica naquela época. E João Batista não negocia com eles. João Batista é nível hard com eles. A primeira palavra já dá no meio. Raça de víboras. Raça de víboras. Eu não teria coragem de falar o que ele falou. O meu perfil é de evitar conflitos. Eu evitaria conflitos. Menos jogando bola. Mas isso é coisa do passado. Mas é exatamente isso que João Batista faz. Ele fala, não negocia, apresenta o que precisa apresentar, fala a verdade sobre aquelas pessoas. E quando ele vai descrever, ele vai falando, raça de víboras, está dizendo que eles são traidores, duas caras. Quando ele fala assim, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira divina que se aproxima, era sinal de que eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Quando fala, deem fruto que mostra o arrependimento, é aquilo que Jesus vai falar mais para frente, assim, vocês colocam fardos pesados sobre os outros, mas nem com um dedo vocês conseguem carregar. Depois quando ele fala, não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, é que eles se apegavam à genealogia. E você tem que entender que o Novo Testamento ele começa a abrir um leque da missão. A Bíblia, você entende ela de uma maneira muito simples. Eu vou soltar o microfone e vou falar mais alto para vocês me ouvirem. Deus criou todas as coisas, não criou? Então você imagina que é aqui, todas as coisas. Quando o Antigo Testamento ele vai caminhando, ele vai afunilando. Até chegar a um ponto específico. Jesus. Quando chega em Jesus, o texto começa a abrir novamente. E daí vai se expandindo novamente para todo mundo. Quando João Batista está pregando, não é mais a ideia de um povo que foi se afunilando até chegar na pessoa de Jesus. Já é a ideia de que a mensagem não era mais só para o povo de Israel. Em outras palavras, o que João Batista está dizendo é o seguinte, Deus vai começar a levantar um monte da descendência de Abraão aí para frente. E aí para fora. E Paulo entende isso muito bem quando ele escreve aos Gálatas. E ele diz que
nós somos descendentes de Abraão pela fé e não pelo sangue. Então, em outras palavras, esse texto se cumpriu sobre a minha vida e a sua. Eu e você éramos essas pedras que Deus fez filhos de Abraão. E que não mais era privilégio dos fariseus. Mas o texto continua. Ele diz assim: o machado já está posto à raiz da árvore. O que isso significa? Significa que o plano de Deus já estava se cumprindo. Jesus já estava lá, lembra? Versículo 13 já é o batismo de Jesus. O plano vai se cumprir. Não adianta os fariseus espernearem. Ele continua. O machado já está posto e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Os fariseus não fizeram um bom trabalho. Então perceba, João Batista é duro, e precisava ser duro com aquele povo, mas ele não negociou valores e princípios. Mas é interessante, e aí é o último ponto sobre o pregador, depois eu vou falar sobre a pregação. O pregador aponta para Jesus. E daí no versículo 11 ele vai dizer: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem que é esse? Jesus. E já estava chegando. Versículo 13. E daí ele diz: tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vocês lembram lá no final do ministério de Jesus, ele vai pregar, ele pregou, e ele falou sobre um povo que estaria à sua direita e outro à sua esquerda? E para um ele diz assim: venham até mim porque eu vos conheço. E para outro eles dizem: eu não vos conheço, vá para longe de mim. É o versículo 12. O versículo 11, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, é promessa que Jesus cumpre e que se cumpre sobre as nossas vidas quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele está apresentando Jesus claramente e a missão de Jesus sobre a terra. Ele não está pregando sobre ele. Perceba, ele não virou para os fariseus e falou assim: olhem para a minha vida, eu sou humilde, eu estou pregando a palavra de Deus. Ele falou assim: olhem para Jesus. E lá em João, capítulo 1, versículo 29, isso fica muito claro. Jesus está passando, ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era para ele, era para Jesus. Era para Jesus. É interessante, a nossa função como igreja é apontar para Jesus e não apontar para nós mesmos. É dizer que Jesus está vivo e que nós temos que ter a nossa vida a partir dele. E viver uma vida a partir dele é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu não estou falando no sentido que é pregado e anunciado por aí. Eu estou dizendo a partir da perspectiva que o Espírito Santo mora e habita em seu coração. É interessante que o Hernandes Dias Lopes escreveu um livreto pequenininho da editora Betânia, eu não lembro o nome do livro, mas ele trabalha 4 aspectos do fogo, desse batismo. O nome do livro é Batismo com Fogo, Hernandes Dias Lopes. E ele trabalha esses 4 aspectos do fogo. Primeiro, o fogo ilumina. E ele diz que a ação do Espírito Santo por meio de Jesus na nossa vida nos ilumina a vivermos uma vida correta e coerente. Segundo, o fogo purifica. Então, a ação do Espírito sobre nós nos leva a viver uma vida santa. Ele diz também que o fogo se alastra. Então, a ação do Espírito Santo sobre nós é para que a mensagem a respeito de Jesus alcance outros. Quarto, ele diz que o fogo aquece. É a sensação de que Jesus, o Espírito Santo, está perto de nós. Nós precisamos ser pregadores da palavra nesse aspecto que João Batista apresenta para nós. Algumas pessoas por aí têm vendido como pregar a palavra, como ser um pregador excelente. A Bíblia mostra e ensina para nós como nós podemos fazer isso. E deixa eu te falar algo, eu comecei falando que isso deveria ser para mim, mas se você se entende como um discípulo de Jesus, e eu acredito nisso, você também é um pregador da palavra. E cada encontro seu com pessoas é uma oportunidade de você falar para Jesus, mesmo que seja, arrependa-se,
porque está próximo o reino dos céus. E por falar nisso, eu tenho que entender sobre a pregação do pregador. E a pregação foi essa: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A pregação é uma pregação que muda a mente. A palavra arrepender aqui, a palavra grega, significa literalmente mudança de mente. É a palavra, o termo metanoia. Na verdade, é um verbo aqui, metanoel, que implica numa mudança consciente da forma de pensar. Então, João Batista não está dizendo para eles assim: pensem de qualquer forma. Ele está dizendo: pensem na maneira como Deus pensa. Então, uma pregação bíblica, verdadeira e real, te leva a pensar como Deus pensa. Na mentalidade do James Bryan Smith, no livro Maravilhoso e Bom Deus, é substituir as nossas falsas narrativas pelas narrativas de Jesus, pelas narrativas de Deus. Mas a pregação não só muda a mente, mas muda postura. Porque arrependimento verdadeiro me leva a atitudes práticas. Antes eu pecava, agora eu não peco mais. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Essa é uma mensagem que precisa ser ouvida, anunciada, pregada por aí. E esse é o nosso desafio. Sairmos daqui pessoas mais parecidas com Jesus. Não aquilo que o coach tem falado por aí. A melhor versão de você mesmo. Não. Mais parecido com Jesus. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa formação espiritual. E todo domingo que nós estamos aqui é uma oportunidade de Deus sobre as nossas vidas, de sermos transformados à semelhança dele e não de nós. Em outra palavra, eu não estou dizendo para você ser igual a João Batista, eu estou dizendo para você ser igual a Jesus. Igual a Jesus. Então, a nossa pregação, a mensagem bíblica deve nos levar a uma postura de vida. Uma mudança na nossa postura de vida. A pregação muda vidas. Muda vidas. É interessante, eu gosto muito de João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Aquela mulher tinha uma vida completamente estranha diante de Deus. Mas quando ela sai de lá, ela vai anunciar a mensagem. O que aconteceu? A vida dela foi mudada. A vida dela foi mudada. Depois, lá em Marcos capítulo 5, você tem uma mulher com um fluxo de sangue. E ela toca em Jesus. E ela estava 12 anos enferma. E ela toca em Jesus. A vida dela também é mudada. O que eu quero afirmar? Uma pregação que verdadeiramente e genuinamente fala a respeito de Jesus muda a nossa vida. Muda a nossa vida. E agora eu não estou falando de uma mudança exterior, porque talvez seja fácil para nós pararmos de mentir. Você pode condicionar sua mente e toda vez que você falar uma mentira, você se autopunir por isso e com o tempo você parar de mentir. É uma mensagem estímulo. Nesse caso é um estímulo negativo. Mas você consegue. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que você não consegue fazer com o seu próprio esforço. E eu sei que dentro do seu coração tem coisas exatamente assim. Coisas que você não é capaz de mudar sozinho. E precisa de uma ação sobrenatural de Jesus. Deixa eu dar um outro exemplo bíblico. Quando Jesus, lá em Lucas 19, chega na cidade de Zaqueu, Zaqueu não conseguiria mudar sozinho. Jesus precisa ir lá, falar com ele, estar na casa dele, e daí a vida é completamente mudada. Outro aspecto da pregação, a pregação que traz o reino de Deus. Pregação essa com um testemunho de vida. Ele fala, porque está próximo o reino dos céus. Mas vocês já repararam como nós ficamos de uma maneira muito genérica sobre o que é o reino de Deus? E se eu perguntasse para vocês o que é o reino, você teria dificuldades para falar disso? Reino de Deus é onde o poder de Deus age livremente, sem dono, sem posse, mas ele simplesmente flui. Em outras palavras, quando
nós adoramos, o reino de Deus está presente. Quando nós oramos por uma pessoa, o reino de Deus está presente. Quando na nossa casa nós fazemos cultos familiares, o reino de Deus está presente. Quando nós nos reunimos com as nossas células, o reino de Deus está presente. Agindo, operando. O reino de Deus tem início na vinda de Jesus e se encerra somente no céu. Então, nós já experimentamos o reino de Deus aqui na terra. Nós já experimentamos o poder do Espírito agindo e fluindo através de nós, através do nosso testemunho de vida, através da nossa pregação. E nós precisamos lembrar que o reino não é nosso. O reino é de Deus. É interessante isso, né? A pregação que lembra o domínio de Deus e não o nosso. É dele, nunca foi nosso. Essa igreja nunca foi minha. Nunca foi do pastor Antônio. E nunca foi de qualquer pessoa aqui. A igreja sempre foi dele. E quando nós falamos desse reino dele, fluindo através da igreja, eu quero te lembrar que isso significa que as coisas não são da maneira que a gente quer. Em várias e várias vezes. Mas da forma como ele quer. Isso significa que quando ele age, trabalha, opera, cuida, direciona, não é para a gente ficar bicudo. Tem um profeta no Antigo Testamento que cobrava até dos atributos de Deus. Jonas. Se você ler Jonas 4, Deus salva Nínive. E daí Jonas vai virar para Deus e vai falar assim, Deus, é por isso que eu não queria pregar. Porque eu sabia que o Senhor era bom, misericordioso, cheio de amor e que ia perdoar aquele povo. Por isso que eu não queria pregar. Ele começa a reclamar de quem Deus é. Mas Jonas não é dono de Deus. Jonas não é dono da igreja. Jonas não é dono da salvação. Nem eu e nem você. Continua sendo dele. Não é nossa. Não é nossa. Sobre todas as coisas ele tem domínio. E isso que significa quando nós falamos que ele é soberano. Ele salva quem ele quer. Ele toca nos corações de quem ele quer. Ele age da maneira que ele quer. Ele não é preso a vontades humanas. Ele é livre. Ele é livre. Deus é livre. Nós não conseguimos formatar Deus à nossa forma. E quando nós começamos a enxergar um Deus muito parecido com a forma como nós enxergamos, talvez o nosso umbigo esteja sendo o nosso Deus e não o Deus verdadeiro. Dito tudo isso, eu quero fazer 4 aplicações rápidas e encerrar. A primeira, nós precisamos ser uma igreja que prega e vive Jesus. Era isso que João Batista estava experimentando. Ele estava levando uma mensagem que não era dele, pregando um reino que não era dele, apontando para uma pessoa que não era ele. Então ele estava pregando e querendo viver Jesus. O nosso desafio é vivermos Jesus no século 21. Ontem as mulheres ouviram, né? A mulher de Deus no século 21, ou coisas parecidas com essa. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, que pregam e vivem como Jesus no século 21. Diante dos desafios que nós temos, o desafio do materialismo, do pós-modernismo, do relativismo e vários ismos por aí que há à nossa volta. Segunda aplicação, nós precisamos ser uma igreja que não negocia valores para receber favores. Nós somos quem nós somos. E isso significa que as outras pessoas que não gostam não precisam estar aqui. Como que é aquela frase? A porta da rua, serventia da casa. É exatamente isso. Nós não forçamos ninguém a estar na igreja. Nós não forçamos ninguém a vir aqui e abraçar a igreja. Mas um dos presidentes da IPB, alguns anos atrás, não foi o Roberto Brasileiro, mas ele disse assim, ninguém nos obriga a sermos presbiterianos, mas se nós decidimos ser presbiterianos, façamos isso com o maior vigor.
Ser presbiteriano significa que nós fazemos parte de uma igreja histórica, mas uma igreja que prega e vive Jesus. Ser presbiteriano significa que nós somos uma igreja tradicional, perto de várias outras igrejas, com outras formas de pensar e agir. Mas nós entendemos que nós estamos próximos àquilo que a Bíblia afirma e aponta para nós. Sermos presbiterianos significa que nós somos uma igreja familiar. Você tem famílias aqui presentes. Nós não estamos pregando para um grupo específico. Hoje em dia você tem igreja para homossexuais, você tem igreja para jovem, você tem igreja para terceira idade, você tem igreja para quem gosta de rock, você tem igreja para quem gosta de axé. Acho que eu fui longe demais. Volta para cá. Mas nós temos aqui crianças, adolescentes, jovens, adultos, jovens casais, casais há mais tempo. Nós temos terceira idade. Por quê? Porque nós somos uma igreja familiar. Nós não estamos interessados em gueto. Nós não estamos fazendo uma pesquisa de campo para atingir um público-alvo específico e trazer esse público-alvo específico. Nós somos igreja familiar. Familiar. Precisamos relembrar isso. O fato de nós sermos presbiterianos também significa que nós somos uma igreja confessional. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, enquanto tem algumas igrejas que afirmam assim, nós fazemos isso, e talvez você não encontre isso na Bíblia, nós entendemos que aquilo que nós fazemos aqui deve ser de acordo com a Bíblia. E como o pastor Antônio falou na escola dominical, eu não estava aqui, mas eu sei que ele falou, às vezes nós gastamos energia demais com aquilo que Deus não nos mandou fazer. Mas o fato de nós sermos confessionais significa que nós temos alguns documentos que sintetizam a forma que nós interpretamos a Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster, que é um documento de 1560 e alguma coisa, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, e que se você ainda não leu, você encontra em PDF na internet e vale a pena ler. Então nós somos assim. Nós não negociamos os nossos valores e princípios. É assim que nós somos presbiterianos. Há um tempo atrás, lá no Paviote, alguém que caminhou um tempo com a gente, disse assim, pastor, você conduz um louvor muito legal, mas eu acho que você tinha que colocar um pouquinho mais de fogo. O que ele estava dizendo é, você precisa ser um pouquinho mais pentecostal aqui. Ele falou assim, lembra que igreja que você está? Falei para ele. Nós somos presbiterianos. Nós somos presbiterianos. Terceiro, nós somos uma igreja que batiza e corrige. Isso significa que há um ciclo orgânico na vivência da igreja. A igreja continua a crescer, a crescer, a crescer. Esse crescimento orgânico independe de nós. E daí você tem a marca, o sinal de que aquela pessoa faz parte desse povo. Batismo. Mas também tem disciplina eclesiástica. O que isso significa? Nós queremos ser uma igreja que não é uma igreja de bagunça, mas uma igreja séria diante de Deus. Tem um livro intitulado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E uma das 9 marcas é disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Disciplina nunca serviu para castigar pessoas, mas para revelar o amor perdoador de Deus para com as pessoas. Só que nós temos um viés muito negativo de disciplina. Mas disciplina é a expressão de amor, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Então, quando eu, ou o pastor, ou algum presbítero, ou alguma outra pessoa pregar, e você pensa assim, nossa, que mensagem dura. Essa é a graça de Deus. Porque a maior dureza, o cálice da ira de Deus, Jesus já tomou sobre si. Tudo que nós ouvimos ou passamos por aqui é fichinha perto do que ele passou. Fichinha. Quarta e última aplicação. Nós precisamos ser uma igreja que ama e que perdoa. E eu tenho pensado que talvez nós somos uma igreja que fala que ama, mas não ama. E eu tenho pensado que nós talvez sejamos uma igreja que fala que perdoa, mas não perdoa. Se nós amássemos,
Muitas coisas que nós demonstramos nas nossas atitudes ou nas nossas palavras, nós não faremos. Nós não faremos. Se nós verdadeiramente perdoássemos, nós nos aproximaríamos de outras pessoas que nós evitamos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ama e uma igreja que perdoa. Porque isso é o que vai fazer diferença na nossa caminhada de fé. Amém?